Olá, eu sou Samantha Castro, dentista e empreendo no ramo de alimentação funcional, mais especificamente desenvolvendo produtos à base de biomassa de banana verde. Aqui nesse canal eu vou te ensinar a fazer várias receitas gostosas que, além de agradar o paladar, também vão colocar o seu intestino para funcionar de forma totalmente regular. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de milho prático, fácil, simples e o melhor de tudo, saudável. A gente acaba comendo por aí alguns bolos que não fazem tão bem. Eu, como pessoa que realmente tem uma barriga mais sensível, tenho intolerância à lactose, já sofri muito por ter a vontade constante de comer coisas gostosas. E essas coisas gostosas, quando são feitas de forma mais tradicional, acabam me trazendo desconforto, gases, distensão abdominal, né, que é aquele estufamento que a gente sente, um peso. Então, por muitas vezes eu me via abrindo mão de me deliciar com aquilo que eu queria, por já pensar no desconforto que eu ia sentir logo em seguida. Então eu comecei a desenvolver as minhas próprias receitas, que são receitas que de fato não trazem desconforto e que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês. Então esse bolo de milho é aquele bolinho para você colocar no centro da sua mesa, chamar seus amigos ou sua família, começar a conversar e ir se deliciando. É um bolo perfeito para você tomar com um cafezinho no meio da tarde, ou um bolo também para acompanhar o seu café da manhã. E eu costumo dizer que ele é um agrado, assim, que é um carinho que a gente faz na nossa alma. E hoje eu vou mostrar para vocês como ele é extremamente simples, é um bolo de liquidificador. Então assim, ó, quero ver todo mundo colocando em prática. Então antes de a gente ir para a parte prática, eu quero contar para vocês um relato de uma cliente muito especial que já tá comigo assim desde que eu comecei, na verdade. E quando eu lancei o bolo de milho, porque ele não foi o primeiro bolo que eu desenvolvi. Eu sei que quando eu lancei o bolo de milho, ela experimentou e ela falou assim: "Sá do céu, que bolo é esse?" E aí ela disse que ele tinha se tornado o preferido dela até então. Ela passou a pedir o bolo de milho todas as vezes e ela era daquelas clientes que, como a maioria, como eu era também, precisava realmente estar tomando laxante constantemente e outros remédios que fizessem ela ir ao banheiro. E com o bolo de milho, como eu falei pra vocês, ele é uma explosão de fibra. Nós temos a fibra do milho e a fibra da biomassa. Então ela falou assim: "Sá, o bolo de milho eu amo, ele é meu preferido e, além de tudo, ele se tornou também o meu remédio. Eu não preciso mais tomar nada daquilo que eu tomava para ir ao banheiro. Eu como uma fatia e no outro dia eu vou no banheiro." E aí, uma fatia do bolo de milho se tornou o remédio, substituiu os laxantes e todos os outros que ela precisava tomar para ter o intestino funcionando de forma regular. E eu lembro que ela é médica, ela estava fazendo residência e precisando viajar, e ela levava o bolo com ela, porque ela dizia assim: "Eu não posso ir sem meu bolo." Ela já pedia para eu cortar, ela levava porcionado, e todos os dias ela mantinha o hábito de comer uma fatia desse bolo, porque ela tinha certeza que no outro dia ela ia se sentir bem, né? Não ia ficar com aquela sensação da distensão abdominal, daquele inchaço que eu já falei pra vocês. E você já imaginou? Parece coisa de mundo perfeito, né? De realidade que não existe. Você substituiu o seu remédio pela fatia do seu bolo preferido. Imagina só: "Ah, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso." Nem não é que eu queira, não, mas eu tenho que comer essa fatia de bolo, porque você sabe que a partir dessa fatia de bolo o seu intestino vai funcionar. E foi isso que aconteceu com a nossa cliente. E esse relato que eu tô falando pra vocês é uma realidade totalmente diferente da que eu vivia, por exemplo, onde quando eu tinha vontade de comer algo gostoso, eu já sabia que eu ia pagar o preço. O preço de uma barriga com dor, ficava 2, 3 dias com dor, inchada, porque de certa forma o meu organismo não conseguia metabolizar e digerir aqueles ingredientes tradicionais. E aí foi daí que veio a necessidade de eu desenvolver as minhas próprias receitas. Então nessa receita a gente realmente vai fugir um pouquinho dos ingredientes tradicionais, vamos usar alimentos pensando naqueles alimentos que vão te nutrir, que além de saciar o seu paladar, eles vão realmente estar fazendo bem para o seu organismo. E olha, eu garanto, não tem sensação de estufamento depois, não tem dor abdominal, não tem gases, pelo contrário, a gente vai colocar o seu intestino para funcionar. Então, dentro de poucas horas você vai ter um intestino funcionando. Então assim, nessa receita, além de os ingredientes, eles serem ingredientes mais saudáveis, em vez de a gente trabalhar com óleo tradicional, como é na receita tradicional do bolo de milho, a gente vai usar o óleo de coco, que é muito mais saudável. Mas além de tudo isso, a quantidade do óleo de coco que a gente vai usar, ela é uma quantidade baixíssima, é uma colher de sopa, vocês vão ver, eu vou já mostrar pra vocês os ingredientes. E por que que a gente consegue fazer um bolo de milho molhadinho usando apenas uma colher de sopa de óleo de coco? Por quê? Porque a biomassa, uma das funções dela é justamente de substituir o óleo, né? Ela pode substituir o trigo, o leite, o óleo, a maisena. Claro que você não pode substituir todos esses ingredientes de uma vez. E aqui nesse canal eu vou te instruir a como ir fazendo essas substituições. Mas, de antemão, quero dizer pra vocês que
O fato de a gente hoje estar aqui trabalhando com a biomassa nos permite usar uma quantidade mínima de óleo. Tá? Eu acho isso incrível, inclusive. Então vamos à parte prática e conforme for acontecendo a receita, eu vou falando mais algumas informações super importantes para vocês, tá bom? A gente vai começar com ovo, toda receita começa com ovo. Vamos usar açúcar. Ovo e açúcar é a base para quase todas as nossas receitas aí no mundo dos doces. Outra diferença, se a gente comparar a receita tradicional com a nossa receita, é que nas tradicionais a gente usa o açúcar refinado e a gente sabe que no processo de refino, o açúcar, ele perde grande parte das vitaminas e sais minerais que ele tem. Enquanto que o açúcar demerara, ele não passa por um processo de refino, então ele ainda consegue preservar alguma quantidade de vitaminas e sais minerais. Vamos usar também o flocão de milho. Vamos usar o milho, claro, uma lata de milho escorrida. A quantidade dos ingredientes eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. E vamos usar a biomassa de banana verde, claro, muita biomassa. Vocês podem ver, não tem miséria de biomassa aqui, tá? Estamos trabalhando com 300 gramas de biomassa. Esse eu já vou falar a quantidade, porque sim. E o fermento também, uma colher de sopa de fermento. Vamos fazer um bolo grande, esse bolo rende até 21, 22 fatias. Ou você também pode fazer 2 bolos médios aí, se considerar uma forma circular de seus 20 centímetros de diâmetro. E também vamos usar uma colher de sopa do óleo de coco, que eu já havia falado inicialmente para vocês. É isso. Receita super simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingredientes. E mais fácil que isso, receita de liquidificador, gente. Quem tiver preguiça, olha, não tem nem o que dizer de preguiça, porque receita de liquidificador é vida, né? Eu vou falar pra vocês, eu amo mesmo cozinhar. Pra mim não tem tempo ruim. Domingo é um dia que costuma ser o meu dia de folga, e aí eu vou pra cozinha. Meu namorado fala pra mim: tu não consegue, né, amor? Ficar um dia sem ir pra cozinha. Eu falo, não, porque eu amo. E eu amo, mas eu amo uma cozinha prática, onde as coisas de fato funcionam e são simples de acontecer, né? Eu acredito muito nessa cozinha prática, porque isso é muito de perfil, claro. A gente sabe que tem receitas que exigem mais da gente, né? Precisam respeitar processos mais demorados. Mas, de uma forma geral, eu sempre dou preferência para desenvolver receitas práticas, que sejam fáceis de a gente colocar, de a gente fazer mesmo, porque senão se torna inviável com a vida que a gente tem hoje em dia. E até quando eu tô com mais tempo, eu percebo que eu também quero desenvolver receitas práticas. Eu quero logo ver o resultado e ele tem que ficar muito bom, e eu acho que para isso a gente não precisa demorar tanto tempo. Isso daí é uma particularidade minha. Então vamos quebrar os ovos, vou quebrar aqui junto com vocês e eu vou quebrando um por um na xícara. Dica número 1, porque eu sei que tem gente que tá chegando aqui e nunca fez um bolo e vai sentir a vontade de fazer pela primeira vez agora. Então deixa eu dar essa dica pra vocês. Pode ser que um desses ovos ele esteja podre e a gente não consiga identificar isso por fora, tá bom? Então sempre, regra número 1 pra quem tá começando agora nessa vida de bolo é: você quebra no recipiente um por um e aí você confere, vê se ele tá bom realmente. A partir do momento que você vê que ele tá bom, aí você coloca na sua receita, tá? Eu mesma já perdi receitas por conta disso. Às vezes na correria do dia a dia você acaba colocando e aí tem um ovo e quando você vê, eu que faço de muita quantidade, receitas que levam 15 ovos, por exemplo, quando você vê, você já tá colocando o 11º ovo e no 12º vai um ovo podre, joga tudo fora. Então pra isso não acontecer, tô dando essa dica já. Então vamos lá, quebrar os ovos. Primeiro ovo quebrado com sucesso. Já vou colocar aqui no nosso liquidificador. Vamos para o segundo ovo, também quebrado com sucesso. Tá certinho, tudo certo? Pode botar, então, no liquidificador. Terceiro e último ovo. Essa receita aqui vai apenas 3 ovos. Então, vamos lá, 3 ovos. Agora vamos colocar para bater, deixar essa massa ficar mais leve, né? A gente sabe que conforme a gente vai batendo o ovo, vai deixando a massa. A gente sabe que precisa bater o bolo. O ideal é você bater esse ovo por cerca de 5 minutos. Ah, Samanta, eu tô com pressa, eu não vou poder esperar esses 5 minutos, eu quero fazer coisa rápida. Tá bom, bate por menos. Mas eu sempre aconselho para que o seu bolo fique o mais levinho e o mais cremoso e o mais gostoso possível, que você realmente bata por 5 minutos. Agora a gente vai entrar com açúcar demerara. A gente vai colocar 280 gramas de açúcar demerara e a gente também vai deixar ele bater por mais 3 minutos. A gente sabe que o ovo e o açúcar, eles são a base da maior parte das receitas. Então é muito importante que nesse momento a gente realmente deixe essa massa ficar bem homogênea e bem cremosa.
Parei o liquidificador rapidinho aqui só para falar para vocês, ó. Estão vendo que a nossa massa já tá começando a ganhar corpo? Então, caminho certo, continua. Agora nós vamos colocar a nossa uma lata de milho escorrido. Eu sempre gosto de colocar o milho nessa parte aqui, porque como a gente ainda tem pouco ingrediente na massa, a gente consegue triturar bem esse milho e eu sinto que isso faz diferença no resultado final, no sabor que o milho vai deixar no nosso bolo. Já aconteceu de lá quando eu comecei a fazer o bolo de milho, eu colocar esse milho no final. E ele não, como já tem uma grande quantidade de massa no liquidificador, por mais que o seu liquidificador seja potente, às vezes não consegue triturar esse milho da forma como eu acho que a gente consegue quando a gente coloca ele logo após o açúcar e o ovo. Aqui essa parte do milho você tem que bater por 2 minutinhos. E agora, nossa grande protagonista, vamos entrar com a nossa biomassa de banana verde. Percebam que aqui a gente não está colocando trigo, a gente não está colocando óleo convencional, a gente vai trabalhar com óleo de coco, mas em pequena quantidade, como eu já falei. E agora a gente vai entrar com a biomassa. Aqui nós temos 300 gramas de biomassa. Vocês vão perceber que nenhum dos doces eu coloco apenas um toque de biomassa. Eu realmente faço eles à base de biomassa, porque a intenção é que ele entre no seu corpo tratando, cuidando, levando saúde para sua vida. Então a gente quer colocar uma quantidade de biomassa suficiente para que se você cortar uma pequena fatia desse bolo, você já consiga usufruir dos benefícios que essa fibra vai fazer no seu organismo. Lembrando que para todas as receitas que a gente trabalhar aqui nesse canal, a gente vai usar a biomassa na consistência de creme. Sobre isso eu já falei no vídeo passado, como a gente fazer a manutenção dessa consistência de creme da biomassa. Eu não trabalho com ela congelada. Se você pegar, retirar do freezer e colocar aqui, sua receita vai dar alterada. Não vai dar a mesma coisa. Então sempre trabalhar com a biomassa em consistência de creme. Já aqui nessa parte da biomassa, você bate o tempo suficiente para que a sua biomassa seja incorporada à massa e você consiga enxergar que está uma mistura homogênea, sem os pedacinhos da biomassa. E isso daí não leva mais que 2 minutos, mas você vai analisando para você já começar a entender sua receita. Então quando vê que já está uma massa mais lisinha, você já pode continuar com a receita e aí entra a hora de a gente colocar o nosso flocão. Aqui tem 100 gramas de flocão. Bate mais um pouquinho. Mais uma vez, aqui nessa parte você vai bater apenas o suficiente para que o flocão se incorpore à sua massa. E aí vocês vão perceber também que a gente sempre tem que associar uma farinha à biomassa, porque a biomassa, como o próprio nome já sugere, ela é uma massa e ela também é pesada. Então eu perdi inúmeros bolos quando eu comecei com essa vida dentro da culinária funcional, porque eu usava apenas a biomassa, mas ela precisa de algum tipo de farinha para dar estrutura, porque imagina só, ela vai crescer e não vai ter nada para suportar a base do nosso bolo aqui. Então por isso a gente precisa sempre estar equilibrando com as outras farinhas. A gente sempre procura usar as farinhas do bem, farinhas funcionais, e hoje a gente está usando o flocão para dar essa estrutura que eu tô falando aqui para vocês. E agora a gente vai vir com a nossa 1 colher de sopa de óleo de coco, acrescentar aqui. Olha só, muito pouco, muito pouco. Essa realidade não seria possível se a gente não estivesse trabalhando com a biomassa. Com uma quantidade dessa daqui de óleo, você ia ter um bolo seco com toda a certeza do mundo. Pode testar aí na sua casa. Mas como a gente está trabalhando com a biomassa e ela já dá essa oleosidade pra gente, a gente consegue usar uma quantidade muito menor. Tu tá vendo? Conforme ele vai ficando pesado, ele vai fazendo menos barulho. Então vamos lá. Eu sempre gosto de provar a massa ainda crua. Eu digo para as minhas clientes que querem se arriscar na cozinha, quando eu passo alguma receita, eu falo assim, olha, já prova a massa crua, porque a massa crua já te diz muita coisa. Se a massa crua estiver ruim, dificilmente vai dar um bolo bom. Então já prova. E se crua estiver gostosa, imagina quando estiver assada. Então esse momento aqui a gente chega, ainda não acrescentei o fermento, a gente prova um pouquinho. Eu me surpreendi com o tanto que tá boa. Ah, tá. Achei que tava ruim. Eu não supero, eu não sei nem o que vai pegar aí. Eu não supero o tanto que essa massa é gostosa. Eu, por mim, comeria ela crua mesmo, eu não me importo, de verdade.
Eu lambo depois a vasilha, adoro massa crua de bolo. E aí a gente vai acrescentar o nosso fermento agora, que tem 1 colher de sopa de fermento. Dependendo do potencial aí do seu fermento, você pode usar 1 colher de sopa rasa ou cheia. Eu uso 1 colher de sopa cheia, tá? Então, a gente vai bater aqui com uma espátula, porque quando a gente vai incorporar esse fermento à massa, não precisa ser uma batida forte como a do liquidificador. Então, a gente realmente vai só incorporar de forma mais delicada a massa. Essa aqui tá super delicada. Não viu o que é brutalidade? De biomassa já? Não, natural não. Vocês estão vendo que a massa já começou a crescer, né? Esse fermento começou a agir antes mesmo de ir pro forno, ele é muito potente, fermento químico. E aí agora a gente vai colocar na nossa forma. Esse bolo aqui vai render um bolo grande ou, como eu já falei, você pode fazer 2 bolos médios. A gente vai colocar na nossa forma grande. Agora vamos pegar a nossa forma, que tá untada aqui com desmoldante. Você pode untar com óleo de coco ou fazer da forma tradicional mesmo, passar manteiga e aí coloca uma farinha de arroz, porque a proposta é ser um bolo sem glúten. Então, se você unta essa forma com trigo, você vai ter um bolo com glúten. Então, se você não tiver esse desmoldante em casa, que é um sprayzinho muito prático, aí você pode fazer da maneira tradicional, passa manteiga e unta com uma farinha de arroz, que não vai ter problema nenhum, tá? E aqui, ó, olha a hora da mágica. Olha a consistência da nossa massa, desse bolo de milho incrível. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. E vocês, não sei se vai dar pra ver, que ainda tem pedacinhos de milho, porque a gente, apesar de ter triturado ele bem, a gente quer, de forma intencional mesmo, encontrar esses pedacinhos, esse resíduo de milho no bolo, para que quando a pessoa esteja se deliciando, ela sinta. Então, olha só. Quem que diz que esse daqui não é um bolo tradicional? A começar pela massa. Essa é uma consistência que a gente alcança tranquilamente se usar a farinha de trigo. Só que nesse caso não, foi a biomassa que deu essa consistência pra gente, em associação com os outros ingredientes. Então vocês viram que lindo que tá o nosso bolo? Prontinho para ir pro forno. Outra dica, deixa mais ou menos 2 dedinhos do bolo abaixo da margem, porque senão esse bolo pode extravasar, ele vai crescer. Para qualquer um dos bolos que vocês forem fazer, na verdade, sempre a massa tem que ficar ali 2 dedinhos abaixo do limite da sua forma, tá? Para dar tempo, para dar espaço para ele crescer, na verdade. E aí a gente vai levar para o nosso forno, que já está ligado a 180 graus, e eu vou assar esse bolo a 200 graus. Eu trabalho com 200 graus, também não pode ser uma quantidade muito acelerada, até que você entenda como a biomassa se comporta. Eu sugiro que você não trabalhe com um forno muito alto, por quê? Porque às vezes, se você não dosar bem a quantidade de farinha que você coloca, isso aconteceu comigo também, eu perdi muitos bolos. Inclusive, a partir de um desses problemas surgiram vários produtos que depois eu falo pra vocês. Então, cuidado com os erros, porque geralmente eles querem mostrar algo além pra gente. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Então, o que eu percebi? Quando a gente assa com um fogo muito alto, o cozimento da biomassa não acompanha o crescimento do bolo. Então ela tufa e depois ela desmorona, porque a base não está sendo construída de forma gradual. Então eu sempre aconselho nesse primeiro momento, depois você vai ter a oportunidade de trabalhar com fogo, ó, bem alto, porque eu trabalho hoje em dia e dá super certo. Mas agora, por enquanto, eu aconselho você a começar com 200 graus. Mantenha ali 200 graus, esse bolo vai demorar cerca de 50 a 60 minutos para assar, de acordo com a potência do seu forno. Então vamos levar pro forno. Chegou a melhor hora, que é assar. Tô ansiosa já para comer um pedacinho desse bolo com um cafezinho. Eu sou viciada em café preto e fica uma combinação maravilhosa. Esse bolo vai ser um bolo simples, a gente nem vai colocar calda, vai ser aquele bolo realmente bolo de vó, bolo que todo mundo tem uma memória afetiva com o bolo de milho. Então vamos lá levar pro forno. E agora, depois de 60 minutos no forno a 200 graus, olha o nosso bolinho de milho. Que amor? Vamos lá desenformar. E agora que a pessoa mostra se sabe, se não sabe, né? Ups. Deixa eu ver primeiro, né? Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Olha só. Nosso bolinho de milho. E agora vamos lá para a hora da verdade. Cortar o bolo aqui junto com vocês. Olha a maciez desse bolo. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Pela forma. Estão vendo eu cortar aqui. Olha só. Primeiro eu quero mostrar isso. Olha só. Dá pra ver? O tanto que tá fofinho. Então esquece essa história de bolo saudável ser ressecado, ser duro. Porque olha só. O tanto que tá molinho. Essa coloração
Deixa eu pegar ele aqui. Essa coloração tem muita gente que pergunta, que questiona. É por conta da biomassa. Como a gente não está trabalhando com trigo, a gente tem uma diferença assim na cor. Conforme varia a cor da nossa biomassa, varia a cor do nosso bolinho de milho. Mas o importante é o sabor. Confia no sabor. E olha só, agora eu vou provar. Pode ser com a mão? Pode ser com a mão? Pode ser com a mão, então. E a crostinha, vocês estão vendo também a crostinha que formou por fora? Olha a diferença do que tá por fora e o que tá por dentro. Por fora a gente tem a crostinha, que eu fico roubando essas crostinhas. E por dentro, o nosso bolinho. Tá dando até pra ver o fiapinho do milho, né? Aquele que eu falei pra vocês, que eu quero que a gente sinta conforme a gente for comendo. Então chega de falar e bora comer. Peraí, falta meu cafezinho. Feitos especiais, café. Então, olha só, agora não tá faltando mais nada. Tenho meu bolo de milho e meu cafezinho preto. Poderia viver todas as tardes da minha vida comendo esse combo aqui, exatamente do jeitinho que tá. Mas antes de eu ir ali, acabar o resto do meu bolo, vamos lá só fazer um resuminho, tá? Um resuminho rápido aqui pra vocês. Então, a gente tem que trabalhar com a biomassa numa consistência de creme, nunca tirar do freezer e colocar direto na receita. Primeiro fazer a manutenção da nossa consistência de creme para poder trabalhar com ela. Isso vai alterar o sabor do seu bolo e o resultado final. Então, primeiro ponto é esse, trabalhar sempre com a biomassa em consistência de creme. Segundo ponto é colocar o milho logo após o ovo e o açúcar. Obedece certinho essa sequência do milho que vai fazer diferença. Então essas são as duas dicas aí que eu realmente queria ressaltar pra vocês, apesar de já ter falado delas durante a receita. Então é isso, aqui tá o nosso bolinho de milho maravilhoso. E espero que vocês tenham se sentido motivados o suficiente para colocar em prática essa receita aí na sua casa e impressionar quem estiver por perto. Façam e me contem aqui, quero saber se correspondeu às expectativas que vocês geraram no decorrer desse vídeo e se ficou com um aspecto parecido com o meu. O importante é fazer com amor, porque se fizer com amor dá tudo certo e fica gostoso, eu te garanto. Então, tchau, até a próxima, te aguardo no próximo vídeo.